pessoal, como estão? Vamos hoje abordar o nosso segundo tópico da disciplina de Metodologia da Pesquisa 2. Estamos hoje na segunda semana, em relação aos temas, e hoje a gente vai tratar sobre os problemas de pesquisa. Vamos abordar como escrevemos, o que precisamos discutir em relação aos problemas de pesquisa quantitativos, como também dos problemas de pesquisa qualitativos. Vocês já pararam para pensar o que é um problema de pesquisa? O porquê a gente precisa definir um problema de pesquisa para iniciar uma pesquisa científica? Ou qual a relação dos problemas de pesquisa com uma lacuna teórica ou uma lacuna prática a ser pesquisada? A lacuna é o que a gente percebe na literatura, quando é uma lacuna teórica, que ainda não foi discutido, ainda não tem trabalhos que tratam sobre aquele assunto ou sobre aquela perspectiva que a gente vai abordar na nossa pesquisa. E pode ser também um problema prático, uma lacuna que a gente percebe na nossa situação do dia a dia. Então, qual que é a relação entre a lacuna e o problema de pesquisa? A gente encontra uma lacuna e promulga, aponta qual vai ser o nosso problema de pesquisa. E o que é esse problema de pesquisa? O Gil, de 96, o livro do Gil lá de 96, ele aponta que o problema de pesquisa é o ponto de partida das ciências. Ele é delimitado e formulado em relação a uma situação que pressupõe, de um lado, o conhecimento que a gente já produziu, que outros autores, que outros pesquisadores já produziram, e de outro lado, o conhecimento a ser produzido. Então, o nosso problema de pesquisa é o nosso norte a seguir dentro da nossa pesquisa. É da onde que a ciência vai surgir. Nós temos um problema e esse problema já pressupõe tudo que já foi pesquisado sobre aquele tema e do outro lado é o que a gente vai acrescentar de novo ao conhecimento. Porque vocês lembram que a ciência é o conhecimento sistemático, lógico e sistemático, ou seja, onde que várias pesquisas sistemáticas vão acrescentando novos conhecimentos, então ele é sistematizado. Então, o problema de pesquisa, ele já vai levar em consideração o que já se sabe sobre determinado assunto para se descobrir ou para entender um ponto que ainda não foi discutido. Então, um problema de pesquisa é de natureza científica quando envolve variáveis que podem ser tidas como testáveis. E lembrem, quando a gente fala em testável, a gente está falando de uma pesquisa quantitativa. Então, um problema de pesquisa é de natureza científica quando em uma abordagem quantitativa, quando envolve variáveis que podem ser testadas. E quando uma variável pode ser testada? Quando é possível mensurá-la, quando é possível a gente utilizar de alguma forma para mensurar o que a gente está buscando testar. Ou ainda, quando objetivam compreender, entender um fenômeno em profundidade ou um conceito em profundidade. Essa abordagem, quando objetivam compreender, está mais para uma lógica o quê? Qualitativa, que a gente discutiu na aula anterior. Então, o problema científico é de natureza científica numa abordagem quantitativa, quando a gente envolve variáveis que a gente pode testar, ou seja, que pode mensurar, ou, por outro lado, ele também é de natureza científica quando objetivam compreender, entender um fenômeno ou mesmo um conceito em profundidade. Exemplo, quais técnicas de dinâmicas em grupos facilitam a interação entre alunos? Outra questão de pesquisa. Como as técnicas de dinâmicas em grupos facilitam a socialização entre alunos? Qual pergunta tem uma abordagem
quantitativo, um enfoque mais quantitativo, a primeira ou a segunda? Pensem um pouquinho. É a primeira. Por quê? Quais técnicas a gente pode mensurar, contar? Ah, são essa técnica, mais essa, mais aquela. E essas técnicas facilitam a interação entre grupos, entre alunos ou entre grupos. E quando a gente fala como as técnicas de dinâmicas em grupos facilitam a socialização entre alunos, não dá a impressão de que a gente vai ter que ir lá falar com o nosso participante, irá falar com os alunos para tentar entender como essas técnicas de dinâmicas em grupos facilitam a socialização? Então, percebam que a gente tem assuntos similares, estamos falando ambos de técnicas de dinâmicas em grupos, mas com abordagens diferentes. A primeira, a gente vai mensurar algo. Quais técnicas? Vamos contar quantas são. E a outra questão é como essas técnicas facilitam. Ou seja, tem uma abordagem mais qualitativa. E qual que é a importância de um problema de pesquisa? E vocês vão verificar isso no decorrer, quando estarem desenvolvendo o projeto técnico de vocês, ou mesmo o TCC de vocês, a importância de um problema de pesquisa ou um objetivo bem colocado. Primeiro, quando a gente tem um problema de pesquisa já definido, ele vai orientar a nossa busca de literatura. Professora, meu Deus, como eu faço isso para escrever um referencial teórico? Quais são os textos, os artigos importantes? O que vai te orientar é sua questão de pesquisa. Por quê? Porque na sua questão de pesquisa estarão os conceitos ou estarão as variáveis que você vai trabalhar na sua pesquisa. E elas irão direcionar a sua coleta de dados, a sua coleta de literatura. Claro, vai te colecionar também a coleta de dados, mas isso posterior. Mas no primeiro momento vai te direcionar que tipo de artigo, que tipo de texto, livro você deve citar, ler, para dar base à sua questão de pesquisa. Por quê? Como ele pressupõe um conhecimento que é anterior, você precisa verificar na literatura o que já foi pesquisado, concordam? Então, é com base no seu problema de pesquisa que você vai conseguir se orientar. Considerando a questão de pesquisa anterior, quais as palavras que eu teria que procurar para buscar a minha literatura? Uma base de dados de periódicos, por exemplo, periódicos CAPES, SPEL, ou até mesmo o Google Acadêmico. Essas são bases de dados de artigos científicos ou indexadores. Então, o que eu teria que procurar? Técnicas em dinâmicas em grupo e interação entre alunos. Eu tenho duas variáveis. Essas duas eu teria que discutir com profundidade no meu referencial teórico. Então, ele estaria minha questão de pesquisa estaria orientando a busca para o meu referencial teórico. Outro ponto que merece destaque para a importância de um problema de pesquisa bem escrito é impedir de ir em direções desnecessárias e tangentes. O que isso quer dizer? Foco. Mantenha o seu objetivo, mantenha a sua questão de pesquisa clara, que te oriente realmente. Porque senão, quando a gente busca literatura ou mesmo quando vai buscar coletar os dados, aparecem muitas coisas relacionadas que são interessantes, mas que não precisariam compor o seu trabalho. Por quê? Porque são tangentes ao seu problema de pesquisa. Então, um dos aspectos que ajuda muito a definir seu problema de pesquisa é impedir que você fique buscando literatura ou buscando dados que não vão te ajudar a você responder a tua questão de pesquisa, porque o objetivo da sua pesquisa é responder a sua questão de pesquisa. E então, isso te impede a perder tempo e ver assuntos que são relacionados, mas que não te ajudam no que realmente você pretende fazer na sua pesquisa.
Outro ponto é orientá-lo na decisão de que dados você necessita coletar. O que você precisa coletar? Eu quero fazer uma pesquisa sobre mercado de capitais, talvez algo com lucros ou oscilação no mercado de ações. Então, que dados que eu preciso procurar? Ou mesmo ainda, eu quero trabalhar com alunos, professores, eu quero fazer uma pesquisa para verificar, por exemplo, como o exemplo anterior, as dinâmicas em grupo. Então, que dados que eu preciso coletar? Numa pesquisa talvez quantitativa, poderia ser utilizado um questionário, uma pesquisa qualitativa em entrevistas, os mesmos com alunos nesse caso. E vai te orientar em sua análise de dados. Por que vai te orientar na sua análise de dados? Porque o teu objetivo da tua pesquisa é responder o seu problema de pesquisa. Então, ele orienta o que você precisa analisar e de que forma você vai analisando do mais geral ao mais específico para que realmente tenha base você dizer, então, quais são as técnicas ou como essas técnicas facilitam para você conseguir responder. E, por fim, orienta em como redigir seu trabalho de pesquisa, porque é uma forma, o seu problema de pesquisa, ele precisa ter um começo, meio e fim. Então, o que vai te orientar? O problema de pesquisa. Primeiro, numa introdução, eu vou trabalhar com um contexto, vou trazer a literatura do que já foi pesquisado, e aí eu proponho o que eu pretendo pesquisar e justifico o porquê eu devo pesquisar, o porquê é importante pesquisar. Em seguida, constrói-se todo um referencial teórico, busca a literatura, o que é pertinente, quais teorias eles dão base à minha discussão teórica, ao meu problema de pesquisa, e isso, com base no problema e no referencial teórico, eu vou operacionalizar a minha pesquisa, ou seja, eu vou escrever minha metodologia. Quais serão as minhas ferramentas utilizadas para que eu possa responder a minha questão de pesquisa? Eu vou utilizar, a minha pesquisa vai ser descritiva, eu vou utilizar uma estratégia de coleta de dados, talvez minha abordagem é qualitativa, mas a minha estratégia de coleta de dados vai ser o quê? Documental, vai ser um levantamento, vai ser um estudo de caso, vai ser um estudo qualitativo genérico. Qual vai ser a minha estratégia que vai orientar a minha coleta de dados? E quais serão as técnicas de coleta de dados? Serão entrevistas? Serão documentos? Serão questionários? Como eu vou analisar esses dados? De que forma? Por uma análise de conteúdo? Por técnica estatística? Quais serão? E para daí sim eu redigir todo o meu trabalho. Então percebam a importância do nosso problema de pesquisa? E professora, como que eu vou escolher um tema que é interessante, um assunto que é interessante ou um problema que mereça ser pesquisado? A primeira coisa que é necessário fazer é delimitar um campo dentro da ciência. Ou seja, por exemplo, quero trabalhar com contabilidade gerencial, quero trabalhar com educação, quero trabalhar com contabilidade financeira, quero trabalhar com finanças. O que vocês querem trabalhar? Este é meu campo. Que assunto? Por exemplo, dentro da contabilidade gerencial, eu quero trabalhar com controladoria, eu quero trabalhar com sistemas de controle gerencial, com avaliação de desempenho, com orçamento, planejamento estratégico. Não, professor. Eu quero trabalhar com contabilidade financeira. Em que aspectos? Eu quero trabalhar com fusão, cisão, eu quero trabalhar com CPCs, verificar como as regras são aplicadas, a divulgação das informações. Eu quero trabalhar com finanças. Eu quero ver a oscilação de ações, por exemplo. Então eu escolhi o meu campo, o meu assunto. Qual vai ser meu tema? Por exemplo, dentro dos sistemas de controle gerencial, o que você quer ver? Feedback? Definição de objetivos? O que vai te orientar? Medidas de desempenho? Dentro de
um contabilidade financeira em relação eu quero trabalhar com o CPC 00 em relação à estrutura conceitual. O que você quer ver? Qualidade da informação? Então, isso você precisa delimitar qual que é o seu campo, seu assunto e, em seguida, o seu tema de pesquisa. É sempre bom evitar resultados, problemas, temas que levem a resultados muito óbvios. Sim, não, coisas que são óbvias vocês entenderem. Ou temas muito abrangentes. Eu quero tentar entender como funciona a auditoria nas empresas brasileiras. Cada empresa, às vezes, tem a sua particularidade, então não tem como ser tão abrangente. Então tem que ser delimitado também. E, professor, não tenho ideia alguma aonde que eu posso encontrar um tema que seja interessante. Não tô perdida. Como que eu faço? Uma dica que eu posso te dar, na verdade, são 5 dicas que eu posso te dar que você pode encontrar um tema de pesquisa, um problema de pesquisa que seja interessante. O primeiro, leio artigos científicos, seja de revista científica, seja de congresso, artigos publicados em congresso. Por quê? Geralmente, boas pesquisas de boas revistas científicas, lá no final do artigo científico, vai ter um direcionamento para pesquisas futuras, implicações teóricas, implicações práticas. E aí, quem estudou, gostei desse tema, esse artigo aborda bem o que eu queria fazer, o que eu poderia fazer que é relacionado a esse tema. Vai lá, leia o artigo, entenda e verifique o que os autores recomendam para as pesquisas futuras. Sempre tem alguma coisa bem interessante. Principalmente de bons periódicos. Teses, dissertações, no mesmo sentido. A pessoa que escreveu uma dissertação, uma tese, ela tem uma bagagem de conhecimento sobre aquele tema, sobre aquele assunto, bem substancial. Então, também tem direcionamentos bem pertinentes do que você poderia estudar, aonde fica, geralmente, nos últimos parágrafos da conclusão. Outra fonte de problema que vocês, estando dentro das empresas, fazendo estágio, trabalhando nas empresas e que geralmente têm ideias bem interessantes, são problemas vivenciados dentro da empresa, no dia a dia. O que está inquietando no dia a dia da empresa? O que poderia dar uma pesquisa interessante? O que tem de diferente na empresa que você trabalha? Outros pontos são a internet, lives, webinars, mesmo artigos de jornais. Sempre tem alguma coisa que merece ser estudada. Poderia ser algo em relação a ações, a mercado de capitais, no caso. Poderia ser em relação a custos, por exemplo, de setor aéreo, agora setor hoteleiro, coisas diferentes. Então a internet também ajuda. E outro ponto somos nós, professores, pesquisadores, orientadores. A gente sempre tem, eu trabalho com contabilidade gerencial, em específico sistemas de controle gerencial. Professora, o que eu poderia pesquisar, ou o que você podia me indicar algum artigo de algo que está sendo pesquisado, que é interessante, sobre orçamento, que é dentro do sistema de controle gerencial? Então, isso também ajuda a conversa com professores, orientadores. E como que eu escrevo a minha questão de pesquisa? A gente já abordou isso na aula passada. Ela sempre deve ser expressa de modo interrogativo, obviamente, é um problema de pesquisa. Quando é quantitativo, busca o relacionamento entre variáveis. X e Y estão relacionados a Z? X e Y estão relacionados? Sempre é uma variável relacionando com a outra ou com uma terceira. As qualitativas buscam sempre a compreensão, entender, aprofundar um fenômeno, conceito, ideia, motivação, razão, é sempre nesse sentido.
Professor, e é uma coisa que isso, quando eu oriento as minhas pesquisas, gera muita dúvida. Defini meu problema de pesquisa. Professora, como que eu escrevo os meus objetivos? O que são os meus objetivos? A gente tem objetivos gerais e objetivos específicos. Os objetivos gerais, eles têm a função de resumir e apresentar a ideia central de um trabalho acadêmico. Qual é a diferença de um problema de pesquisa? Ele é escrito de modo afirmativo, utilizando um verbo no infinitivo. Basicamente, receitinha de bolo? Sempre é assim? Não. Mas, tô com dúvida como escrevo? Escreva seu problema de pesquisa de forma afirmativa com o verbo no infinitivo. Analisar, verificar, identificar, investigar. O sentido de um objetivo geral é mais amplo. Ele não é específico, não te dá exatamente quais variáveis você vai estudar em específico. É um sentido um pouco mais amplo. Por exemplo, características organizacionais. Quando alguém fala que vai analisar características organizacionais, o que ele vai realmente analisar? Vai aparecer lá nos objetivos específicos. Poderia ser questões de incerteza, questões de ambiente externo, da organização, enfim. Nos objetivos gerais o sentido é mais amplo. Por exemplo, características organizacionais. Os elementos. No objetivo geral, deve conter os conceitos ou o problema que será investigado no trabalho, assim como a delimitação do tema. Por exemplo, eu vou estudar as empresas aqui de Curitiba. Eu vou estudar só as pequenas empresas, só as pequenas e médias, as micro, a região de Curitiba e região metropolitana, só a região sul, Brasil todo, delimitando também o tema e às vezes delimitando também o período entre os últimos 5 anos, entre, 2011 com 2021, 10 anos, enfim. É nesse sentido, também tem essa delimitação. Os objetivos específicos, eles são escritos, são apresentados de forma mais detalhada. Os resultados que se pretende alcançar por meio da pesquisa. Ou seja, é bem mais claro o que você busca fazer. Então, eu quero trabalhar com as características organizacionais. Aí já apresenta quais são as características que você quer analisar. Por exemplo, eu quero trabalhar com a estratégia de diferenciação ou de baixo custo. Então, já tenho 2 características que são organizacionais. Eu quero trabalhar com características externas também, que poderia ser incerteza ambiental. Então, ali já está detalhando um pouco mais o que você pretende alcançar. Então, ele é mais detalhado e, geralmente, descreve etapas da pesquisa na sequência que ela é executada. Deve relacionar o objeto do trabalho com suas particularidades, auxiliando a delimitação. Quando eu digo que deve descrever as etapas, não são as etapas metodológicas. Ou seja, o primeiro objetivo não é revisão de literatura. Isso é inerente à pesquisa. Então, eu quero trabalhar com as características organizacionais. A primeira coisa é mapear quais são as características da população que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar com indústria. Quais são as principais características? Então, mapear as características organizacionais das indústrias paranaenses. Não é, por exemplo, aí são as etapas. Entenderam? O sentido não é etapa em sentido metodológico. E como que eu escrevo meus objetivos de pesquisa? Todo objetivo precisa começar com um verbo no infinitivo. O objetivo geral pode ser exatamente escrito da mesma forma que seu problema de pesquisa, apenas iniciando com o verbo e finalizando com um ponto. Investigar e ponto. Afirmativo com o verbo. O teu objetivo geral. Os objetivos específicos. Quais verbos utilizar? Se o propósito é conhecer algo, utilize verbos como estabelecer, identificar. Para compreender algum fenômeno, discutir, explicar,
interpretar, determinar. Se é analisar algo, você pode utilizar analisar, comparar, debater, examinar, investigar. Olha a quantidade de possibilidades. Se você quer sintetizar a informação, eu quero fazer uma pesquisa sobre o que está sendo pesquisado em controladoria atualmente. Esquematizar, constituir, formular, propor, por exemplo, um modelo teórico. E se o teu objetivo é avaliar um fenômeno, você pode utilizar comparar, estimar, validar. Então, daqui um semestre, quando vocês estarão desenvolvendo o trabalho, o projeto técnico de vocês, voltem a essa aula e vejam, definam como vocês podem escrever os objetivos de vocês. Professora, tem alguma diferença entre objetivo na pesquisa qualitativa? Eu só queria dar um toque. Sempre busquem, porque o objetivo geral sempre de uma pesquisa qualitativa, vai buscar compreender inicialmente um fenômeno. Então, podem até utilizar esse verbo, compreender, entender. Sempre utilizem palavras que sugiram um trabalho mais exploratório, explicativo, porque por mais que você esteja, não é no sentido exploratório do tipo em relação ao seu problema, que é o que a gente falou na aula passada. O teu trabalho vai ser explicativo, vai exploratório? Não, é a forma que você deixa mais abrangente para poder explorar ou explicar o fenômeno com profundidade. Então pode utilizar, por exemplo, razões, motivações, mencione qual que é o objeto do estudo. Eu quero fazer meu objetivo será compreender como se desenvolve um sistema de mensuração numa empresa de plano de saúde. Então, delimite, mencione qual que é o objeto, qual que é o ambiente que vai ser estudado. Eu quero trabalhar com alunos de ciências contábeis de uma universidade federal, o objeto e o ambiente, ok? Eu trouxe 2 exemplos, um exemplo de pesquisa quantitativa, escrito a questão de pesquisa, objetivo geral e específicos, e também um de pesquisa qualitativa. Vamos à pesquisa quantitativa. A relação entre a adoção das práticas de contabilidade gerencial e as características empresariais em indústrias paranaenses. Então, de um lado, eu tenho X, adoção de práticas gerenciais, de contabilidade gerencial, e de outro eu tenho X, Y. X relacionando com Y, que são o quê? As características empresariais. Então, é uma pesquisa científica, é testável, eu posso mensurar quais são as práticas e quais são as características. Como é que eu vou escrever meu objetivo geral? Investigar a relação entre a adoção das práticas de contabilidade gerencial por indústrias paranaenses e as características empresariais. Aí eu tenho a opção de abrir um pouco. Quais serão essas características empresariais? Externas e organizacionais. Vamos aos nossos objetivos específicos, que são direcionadores da minha pesquisa. Primeira coisa, identificar os artefatos de contabilidade gerencial utilizados nas empresas paranaenses. Depois, classificar os artefatos de contabilidade gerencial utilizados nas empresas paranaenses conforme os estágios evolutivos definidos pelo IFAC lá de 98. Vejam que são etapas. Depois, identificar se os controles de empresas que percebem maior grau de incerteza ambiental, característica externa, adotam práticas gerenciais mais sofisticadas. Adoção de práticas, e eu já classifiquei dentro de um estágio evolutivo nessas empresas paranaenses. E o D, identificar se os controles de empresas que utilizam uma estratégia de diferenciação, característica organizacional, adotam práticas gerenciais mais sofisticadas do que os controles de empresas que fazem uso com uma estratégia de liderança de custo. Vejam, eu tenho uma questão de pesquisa, relacionei X e Y, meu objetivo geral.
eu apontei um pouquinho de forma mais clara o que são essas características e meus objetivos específicos são os passos que eu preciso, que é da forma, o que eu preciso ver primeiro, o que vem em segundo, em terceiro, para responder a minha questão de pesquisa. Professora, como que eu poderia ver isso numa pesquisa qualitativa? Eu trouxe o exemplo da dissertação de Passos 2021, ela defendeu agora em 2021, e a questão de pesquisa dela foi como se deu a influência da mídia na construção e desconstrução dos sentidos acerca da imagem de Eike Batista. Lembram de Eike Batista? Tenho certeza que sim. Então, como que a mídia construiu a imagem dele e depois desconstruiu a imagem dele, principalmente como um empreendedor? Então, ela quer entender a influência da mídia na construção e desconstrução da imagem da pessoa, Eike Batista. Então, qual que é o objetivo específico dessa dissertação? Compreender a influência da mídia na construção e desconstrução dos sentidos acerca da imagem de Eike Batista. Utilizei um verbo, escrevi minha questão de pesquisa de forma afirmativa, utilizando apenas um verbo no infinitivo. E como que são os meus objetivos específicos? Identificar as narrativas da mídia no período 99 e 2019 referentes ao empresário Eike Batista. Como que eu vou verificar a influência da mídia? Primeiro eu preciso ver que tipo de narrativa a mídia se utilizou desde a década de 90 até 2019. Em seguida, descrever os acontecimentos relatados pela mídia no período para construir e desconstruir sentidos acerca da imagem de Eike Batista. Objetivo C. Descrever as características atribuídas pela mídia ao Eike Batista para construir e desconstruir a imagem. E terceiro, analisar essas narrativas utilizadas pela mídia na construção e desconstrução dos sentidos acerca da imagem de Eike Batista. Ou seja, uma coisa levando a outra, com o objetivo de responder o quê? Minha questão de pesquisa. Ficou claro, pessoal? Conseguiram entender qual que é a relação de questão de pesquisa? Como escrever uma questão de pesquisa e como eles estão relacionados aos objetivos de pesquisa? Se ficou alguma dúvida, podem me mandar um chat ou mesmo um e-mail. O e-mail está aqui na nossa tela agora, é lucianaclein.ufpr@gmail.com, ou me chamem lá no chat do Teams ou mesmo da UFPR virtual. Fiquem bem, um ótimo estudo a vocês.